paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje a gente vai estudar a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, que é a Igreja Perseguida. Antes disso, vamos orar? Senhor, nosso Deus, te peço, te agradeço, já antes de começar a lição, Senhor. Ó Deus, aproxima-nos de Ti, mostra de Ti o conhecimento sobre o Teu amor, sobre a Tua história, a história do Teu povo. Te agradeço imensamente, aproxima-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que eu vou ler é o nosso destaque. Felizes as pessoas que sofrem por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5:10. Tá? Então, lá no início da nossa lição, a gente tem uma diferenciação do que é o que foi a perseguição do início da igreja nos nossos dias. A gente não está falando da perseguição, do bullying que a gente sofre hoje. A gente está falando daquele início, logo após a morte de Jesus até o século IV. Tá? Então, a gente tem lá. Como já disse alguém, enquanto a igreja avança, o diabo trabalha incansavelmente para detê-la. Nessa igreja primitiva, que crescia com muita força, a forma com que o diabo se levantava nessa época era tentar destruir as pessoas, né? Matar as pessoas. Não é, por isso que eu falei, não é o que a gente vive hoje, né? Hoje, pelo menos no Brasil, as pessoas não são mortas porque são cristãs, né? Então, a gente tem um grande período de perseguição ali no começo do século I, lá em 64, com Nero. Em 64, o Nero tocou fogo na cidade, ordenando os comparsas dele que tocassem fogo na cidade de Roma e culpabilizou os cristãos. Com base nisso, ele também usou esse argumento para martirizar os cristãos, para matar os cristãos, né? Os historiadores da época falam que isso foi uma manifestação da maldade humana, talvez a pior delas na história, né? Vejamos algumas coisas aí. Então, assim, essas pessoas estavam sendo mortas pela fé, né, que elas tinham. Jesus nos ordena que a gente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, os crentes que usam seu tempo, seu talento, seus bens para servir a Cristo, sua igreja, seu propósito, estão dando para Deus o que é de Deus, né? Fazer Cristo conhecido é a missão primária do crente nascido de novo e batizado no Espírito Santo. Devemos expressar a Cristo na forma com que a gente vive, né? Devemos dar, então, o conhecimento de Cristo, que é o nosso melhor, à nossa comunidade, ao nosso país. Tá? É o melhor que a igreja tem a oferecer. Então, lá na lição, o próximo ponto é assim: os primeiros apóstolos martirizados foram Pedro e Paulo. Então, milhares de cristãos foram mortos, tá? As palavras de Paulo registradas na Bíblia, pouco tempo antes de morrer, quando ele já sabia que ia ser condenado à morte, são uma demonstração da poderosa fé dos primeiros cristãos. Está lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele diz que ele já sabia, né? Que ele ia ser martirizado, né? Mas ele tem uma fé de que isso tem um valor muito grande, de que ele tem um prazer muito grande nisso. Quando a grande perseguição começou, a maioria dos livros do Novo Testamento já estavam escritos, tá? Faltava ainda a Epístola dos Hebreus, o Evangelho de João, as epístolas de 1 João, 2 João, 3 João e a Epístola de Judas e Apocalipse. O apóstolo João foi o último a falecer e o único a não morrer martirizado. Ele morreu de causas naturais, provavelmente em Éfeso, perto do ano 100. Aqui a gente tem 4 pontos, né, o próximo ponto da nossa lição, que são bastante importantes, que é para a gente entender o que acontecia ali naquela sociedade que perseguia os cristãos. A conversão ao cristianismo acaba com o comércio dos ídolos, que é o primeiro ponto. Então, os cristãos e o crescimento do cristianismo não participava desse comércio, então essas pessoas não participavam mais desse comércio dos ídolos. Isso envolvia dinheiro, envolvia postura, competição social, exigia, falava da rotina que eles viviam em relação à religiosidade deles lá, a cultura da adoração pagã, né? O segundo ponto é a adoração ao imperador. Então, quando o cristão não adorava
ao imperador, isso oferecia risco, na forma deles verem, ao Império Romano, tá? Então, o cristão adorava o rei Jesus, né? Então, eles estavam sentindo essa pressão, assim, né? As reuniões secretas dos cristãos. Os cristãos reuniam secretamente justamente porque eram perseguidos, né? Às vezes até em catacumbas e cavernas, né? Então, como o pagão não poderia participar de forma nenhuma da ceia do Senhor, isso eles viam como um perigo, né? O quarto ponto é que o cristianismo considera todos os seres humanos iguais, né? E daí não existe macho e fêmea, daí não existe classe social, né? Isso a gente vê na nossa igreja de hoje. Aquele que se destaca na igreja nem sempre é aquele que mais estudou, né? Aliás, muitas vezes não é, né? A gente vê isso muito hoje, né? Então, niveladores sociais eram considerados por Roma como perturbadores da ordem social, inimigos de Roma, né? Então, eles não estavam só preocupados com a religiosidade de fato mudando, mas também com a rotina, com a ordem social deles, não. Então, a perseguição durou até o quarto século. São vários pontos aqui. A gente tem vários momentos em que a perseguição estava mais forte, mais fraca, com um imperador, com o outro, uma forma de tratar com outra forma, tá? Mas assim, eu saliento aqui, os cristãos estavam sendo decapitados, lançados às feras, os romanos tentavam fazer com que os cristãos negassem a fé. Então, eles perguntavam, você é cristão? Você acredita nisso? Várias vezes até e ameaçando de morte. Até que eles negassem, e aí sobreviveriam, ou não negassem, confirmassem a fé em Cristo, e aí fossem mortos. E mortos de formas muito cruéis, né? Aqui. Em alguns momentos, Diocleciano, por exemplo, decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Isso aconteceu mais tarde na história do mundo, né? Mas aqui já começou. Eles também falavam que os cristãos perderiam a cidadania romana. Então, perder a cidadania romana quer dizer ter menos direitos na sociedade. Isso é uma forma política, né? Templos cristãos incendiados, com cristãos dentro. Mas essa perseguição se encerra, tá? Constantino publicou o Edito de Milão, dando por encerrada a perseguição. Décadas depois, ainda no quarto século, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa grande vitória não só foi possível porque o dono da igreja já havia prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 lá, né? Mas quero ler mais uma. Eu esqueci de uma coisa aqui, ó, que eu acho bem importante a gente ter na cabeça o que aconteceu com cada um dos nossos apóstolos lá. Então, Paulo, já falei que foi preso, decapitado em Roma. Pedro, crucificado de cabeça para baixo por Nero. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Tomé foi para a Índia e morreu com um dardo envenenado. Simão, o Zelote, foi para a África e foi crucificado. Bartolomeu foi para a Armênia e foi espancado com bastões, depois crucificado, depois esfolado, depois decapitado. André foi para a Etiópia e foi crucificado. Mateus foi para o Egito, Etiópia, foi atravessado com uma lança. Filipe foi para a Grécia, foi crucificado e apedrejado até a morte. Tiago, irmão de Jesus, espancado por fariseus e seduceus até a morte. E João, o apóstolo, como eu já falei, foi exilado em Patmos e morreu de causas naturais, mas não quer dizer que não tenha sofrido antes disso, né? A gente precisa lembrar sempre que perseguições sempre existirão, né? Como cristãos, sabemos da nossa pátria que está nos céus, né? Que o exemplo dos mártires nos inspire a continuar firmes diante das pressões da carne e do mundo e do diabo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 11. Deixo para a gente pensar a respeito disso. Quero lembrar para vocês que Deus se agrada do nosso esforço, né? Que é uma honra ser perseguido pela fé, né? Mesmo hoje é difícil a gente manter isso, né? Esses nossos valores, eles são muito incômodos para a sociedade.
Mas eles são muito importantes. A gente compreende que esses nossos valores são fundamentais. Então eu sugiro que vocês se deixem ver como cristãos, que vocês mantenham a fé, que vocês tenham paciência, porque Deus nos disse que a vitória vai chegar. Talvez ela não seja hoje, mas Cristo já venceu. Eu agradeço pela lição de hoje, pelo aprendizado de hoje, e eu quero orar com vocês. Santo Deus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela lição de hoje, ainda mais do que no início da lição. Que nós tenhamos um domingo maravilhoso, que nós tenhamos uma escola bíblica que seja cada vez mais abençoada. Em nome de Jesus, eu te agradeço ainda mais uma vez. Amém.